O Galaxy Z Flip surgiu com uma missão não declarada: limpar a imagem da Samsung do fiasco que foi o lançamento do Galaxy Fold, o primeiro smartphone dobrável da marca. Mas ele também chegou com a missão de fazer frente ao Motorola Razr, e para isso a Samsung apostou não só em uma tela que dobra na horizontal, como também em um hardware de ponta. Para você ter uma ideia, o conjunto traz processadores Snapdragon 855 Plus, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Só que essa brincadeira custa caro. O aparelho foi lançado no Brasil com um preço sugerido de R$ 8.999. Vale a pena pagar tão caro por um celular só porque ele tem uma tela dobrável? E como esse aparelho que abre e fecha se comporta no dia a dia? Eu sou Emerson Alecrim, e este é o review do Samsung Galaxy Z Flip. Antes da gente descobrir o que esse smartphone tem a oferecer, eu queria te convidar a ouvir o Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. Tem episódio novo a cada semana, sempre com temas bastante relevantes. O Tecnocast 153, por exemplo, fala do maior ataque hacker que o Twitter já sofreu, enquanto o Tecnocast 152 comenta sobre os polêmicos rumores de que Apple e Samsung planejam lançar celulares sem carregadores nas caixas. Assine o Tecnocast no Spotify ou no seu aplicativo preferido para ficar por dentro de todos os episódios. Os links estão na descrição do vídeo. Olha, o Z Flip vem aberto dentro da embalagem e é quando você percebe que a tela dele é esticadona. Estamos falando de um painel Dynamic AMOLED de 6,7 polegadas com formato 20x9 e resolução Full HD+. Mas você só vai prestar atenção nisso depois. Antes você vai dobrar o aparelho para ver a mágica acontecendo. Pois é, a tela realmente dobra, total ou parcialmente, mas sem prejudicar a exibição das imagens ou a resposta a toques, por exemplo. No começo você pode ficar um pouco frustrado ao perceber que quando o celular está totalmente aberto, a área de dobra deixa um vinco, um ligeiro afundamento na tela. Mas acredite, isso não atrapalha o uso. Quando você está assistindo a um vídeo ou rolando uma página web, por exemplo, nem consegue perceber que o meio da tela é mais fundo. Você também pode ter a sensação de estar tocando em uma tela de plástico. De fato, o aparelho vem com uma película plástica que, aliás, não deve ser retirada sob o risco de simplesmente o visor parar de funcionar. De todo modo, não é fácil tirar essa película. Debaixo dela está uma superfície que parece ser de plástico, mas é de vidro. Um vidro bem fino para permitir justamente que a tela seja flexível. E como esse é um painel AMOLED, assistir a um filme ou jogar no Z Flip acabam sendo atividades bem interessantes porque as cores são exibidas com vivacidade, preto profundo e, por conta da resolução de 2636 por 1080 pixels, ótimo nível de detalhamento. Mas eu devo dizer que, na comparação com telas AMOLEDs de outros aparelhos da Samsung, eu fiquei com a impressão de que o brilho máximo do display do Z Flip é menor. Mesmo assim, é perfeitamente possível enxergar o conteúdo da tela se você estiver num parque num dia de sol, por exemplo. E um detalhe importante, dizem que essa tela fica riscada muito facilmente. Eu não tive coragem de fazer o teste, mas se você comprar um Z Flip, é bom tomar cuidado ao tocar na tela com unhas grandes e, óbvio, com quedas. Agora, deixando a tela um pouco de lado, a gente vai notar alguns detalhes interessantes no design. Para começar, a Samsung colocou o leitor de impressões digitais na lateral direita, junto com o botão de liga e desliga, logo abaixo dos controles de volume. Ele funciona bem e é rápido, só que naturalmente só faz o desbloqueio com o aparelho aberto. No lado esquerdo fica a gaveta para o único SIM card. Se você precisar de mais, pode recorrer a um eSIM. Aí, o Z Flip não suporta microSD. Mas ele vem com 256 GB de capacidade, então isso não chega a ser um problema. A construção do celular como um todo parece ser robusta, em parte porque as laterais são de metal. A traseira, ou as traseiras, conferem um aspecto de produto bem acabado por serem de vidro. A desvantagem está no risco dessa superfície se estraçalhar se o Z Flip cair no chão. Felizmente a Samsung incluiu um kit de capinhas de plástico rígido na embalagem do produto. Elas deixam o dispositivo um pouco mais volumoso quando fechado, mas eu não usaria sair de casa sem elas. Já a parte inferior abriga a porta USB-C e a saída de áudio. Só que eu já adianto, ela é só ok. O volume máximo até que é alto, mas o som fica distorcido nessas circunstâncias. A Samsung bem que poderia ter caprichado um pouco mais nesse item, afinal a gente está falando de um smartphone que vale mais que barras de ouro. Não existe conexão tradicional para fones de ouvido aqui. Em compensação, a Samsung incluiu fones AKG com conexão USB na embalagem do produto. Agora, voltemos para a tela dobrável porque uma pergunta deve ter ficado no ar. A tela dobrável é legal e tal, mas o que eu vou fazer com isso?
Olha, à medida que você usa o aparelho, você vai encontrando utilidade para essa característica. Por exemplo, se você deixar o Z Flip sentado, entre aspas, você pode focar um objeto para uma foto sem precisar de um tripé ou de um suporte. A parte superior exibe a imagem capturada pelos sensores, enquanto a inferior mostra os controles de câmera. Essa também é uma boa posição para assistir a vídeos no YouTube, por exemplo. Mas se você faz questão de vídeos em tela cheia, pode deixar o aparelho na horizontal e dobrar apenas ligeiramente a tela para que o Z Flip permaneça nessa posição sem cair. E claro, totalmente dobrável, é muito mais fácil deixar o Z Flip no bolso da calça ou da camisa. E aqui a gente nota um detalhe bem interessante. O Z Flip tem uma telinha AMOLED de 1,1 polegada ao lado das câmeras traseiras. Essa telinha exibe horas, notificações e permite que você avance ou pause uma música no Spotify, por exemplo. Se você estiver tentando fazer uma selfie em grupo com as câmeras traseiras, essa telinha também pode mostrar se todo mundo está saindo no enquadramento. Essa tela é tão útil que acaba sendo um desperdício. E por quê? Porque ela é muito pequena. Se ela fosse maior, você poderia realizar tarefas como assistir a vídeos ou ler notícias com o Z Flip fechado, o que seria útil para quando você está no metrô ou no ônibus e só pode segurar o celular com uma mão. Eu mencionei agora há pouco as câmeras, então vamos a elas. São duas câmeras externas ou traseiras, o que você preferir. Cada uma delas tem sensor de 12 megapixels, mas a secundária vem com lente grande angular de 123 graus. As duas são muito boas de modo geral. Eu não diria que elas chegam perto das câmeras da linha Galaxy S20, por exemplo, mas elas conseguem controlar bem os níveis de ruído, têm definição decente e cores realistas, sem excessos na saturação. À noite a qualidade pode cair, mas não muito. O trabalho de pós-processamento consegue combater ruídos sem comprometer seriamente a nitidez. E eu gosto bastante de câmeras grande angular porque elas permitem que você brinque com ângulos. Com a câmera do Z Flip não é diferente, mas como ela tem ângulo bastante pronunciado, você precisa ter um pouco de cuidado para não gerar fotos com bordas excessivamente distorcidas. Na frente, naquele furinho da tela, a gente encontra uma câmera de 10 megapixels. Ela não desaponta. As selfies feitas com ela têm bom controle de ruído, o pós-processamento não te deixa com cara de boneco de cera e, claro, você pode aplicar efeito de fundo desfocado. Só preste atenção nesse modo porque, como o efeito é aplicado totalmente por software, às vezes detalhes como cabelo ou orelhas acabam sendo desfocados também. Quanto ao desempenho, eu nem preciso entrar em detalhes. O Galaxy Z Flip é equipado com chip Snapdragon 855 Plus e 8 GB de RAM, como você já sabe. É uma configuração que rodou tudo que eu testei sem travamentos, fechamentos inesperados ou demora na abertura de aplicativos. Jogos pesados, como Asphalt 9, rodaram com fluidez mesmo com os gráficos no máximo. E a alternância entre aplicativos abertos também é rápida, mesmo que você tenha um monte deles. Mas sabe quando você começa a desconfiar de que tudo está indo bem demais? É a hora que a gente chega na bateria. Ela tem 3.300 mAh e olha, a autonomia não chega a ser ruim, mas fica abaixo do que eu esperaria para um topo de linha. Eu testei a bateria com 2 horas de vídeo via Netflix e brilho máximo na tela, meia hora de YouTube, meia hora de Breakneck e Asphalt 9 somados e 1h30 de redes sociais e navegador nativo, além de 1 hora de Spotify via alto-falante e uma chamada de 10 minutos. Eu fiz esses testes no decorrer de um dia e comecei com a bateria em 100%. Por volta das 10 da noite, a bateria estava com 28% de carga. Como eu disse, não chega a ser um nível ruim, mas a gente meio que se acostuma com celulares Android com baterias que duram um dia e meio, até 2, e aqui você percebe que dificilmente vai conseguir isso, a não ser que você use o Z Flip com bastante moderação. Já o tempo de recarga de 20% para 100% foi de 1h30 com um carregador que acompanha o celular. Vale destacar que o Z Flip vem de fábrica com Android 10 e a interface One UI. A não ser por uma adaptação ou outra para tela dobrável, como a gente viu no app de câmera, ela praticamente não muda em relação aos outros celulares atuais da Samsung. Mas um recurso que eu achei bem interessante e que pelo jeito está se tornando padrão na linha Galaxy é uma pequena alça lateral que dá acesso rápido aos últimos apps abertos. Você pode personalizar essa barra com seus apps favoritos e até escolher se deixa ela à esquerda ou à direita da tela. Para resumir, o Galaxy Z Flip vale a pena? Eu admito que quando comecei os testes, achava que não ia encontrar nada muito útil para essa tela dobrável. Mas é interessante como você consegue, aos poucos, incorporar essa característica à sua rotina.
Em pouco tempo eu já estava ouvindo música com o aparelho fechado, usando apenas a tela externa para controlar as faixas e me peguei usando o smartphone em posição de notebook durante uma videoconferência, por exemplo. Para completar, o Z Flip tem ótimo desempenho geral, possui câmeras decentes e a tela, quando totalmente aberta, é excelente para consumo de conteúdo. Eu só não digo que ele é perfeito porque eu esperava mais da bateria. Além disso, o alto-falante não tem nada demais e a telinha externa seria muito mais interessante se ela fosse maior, mas quem sabe na próxima geração. O que pesa contra mesmo é o preço. R$ 8.999 é de fazer o bolso gritar de desespero. Mas esse é o efeito de se ter acesso a uma tecnologia que se propõe a ser disruptiva. É preciso deixar claro que, apesar de interessante, um smartphone dobrável não vai revolucionar a sua vida. É por isso que eu não apostaria nesse tipo de tecnologia virando padrão de mercado dentro de alguns anos. Se for para apostar, eu diria que smartphones dobráveis irão seguir o mesmo caminho dos tablets. Continuarão existindo, mas como produtos de nicho. Este foi o review do Galaxy Z Flip, o segundo smartphone dobrável da Samsung. Se você curtiu, deixa seu like para ajudar a gente na divulgação do vídeo e, claro, se inscreva no canal se você for novo por aqui. Se pintou alguma dúvida, acesse a comunidade do Tecnoblog em comunidade.tecnoblog.net. Todo dia tem gente discutindo sobre tecnologia por lá. Mais detalhes sobre o aparelho você encontra na análise completa publicada lá no Tecnoblog. Eu sou Emerson Alecrim e fico por aqui. Até a próxima!